Olá, meus amores, bons dias. Olha aí, para hoje inicio a aula falando como se ela fosse um quadrinho, falando em balões. E por que isso? Porque hoje nós vamos trabalhar um tipo de revista em quadrinho, porque nós já conhecemos as nossas revistas em quadrinhos. A gente já trabalhou as histórias em quadrinhos, mas nós vamos conhecer hoje um outro tipo de revista em quadrinhos, que é uma revista em quadrinhos japonesa, chamada mangá. Infelizmente, eu não tenho aqui nenhuma revista de mangá. E fui na rua, mas não encontrei os espaços onde eu poderia encontrar essa revista aberto. Então, eu vou mandar para vocês, pela internet, uns vídeos sobre revista de mangá. Mas vocês conhecem a revista de mangá. Lá em sala de aula, inclusive, a gente tem além de livros em quadrinhos, a gente tem um livrinho lá, que vocês já olharam, inclusive acharam estranho a apresentação do livro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a revista em quadrinho de mangá. Olha, no material de vocês vão encontrar um instrumento ensinando você a ler uma revista em quadrinho de mangá. Porque a revista em quadrinho de mangá, apesar dela ser muito semelhante com a nossa revista em quadrinho comum, com a revista em quadrinho comum que a gente lê sempre, ela tem partes peculiares que, se você não souber ler, você não vai conseguir compreender. Quando a gente trabalhou quadrinhos, a gente compreendeu que o quadrinhos ele é um texto literário diferente. Ele é um texto literário semi-animado, ou seja, ele não vai ter um narrador, como nos textos comuns que a gente ouve. Ele será um texto em discurso direto. Discurso direto também a gente já sabe o que é, aquele discurso em que o próprio personagem fala, o narrador não fala por ele, é ele mesmo que fala, fala exatamente como ela é. Aí a diferença do quadrinho para aquele outro texto literário comum que a gente lê, tipo Conto de Fadas, é que no quadrinho o discurso vem dentro dos balões. E aí a gente precisa observar, como não tem o narrador, a gente precisa ser muito mais atento. Observar as expressões dos personagens, observar tudo que o desenho apresenta, até porque, veja, às vezes o personagem está com raiva, e aí você não, o narrador não vai dizer que o personagem ficou com raiva, que o personagem se enfureceu. O que o desenhista do quadrinho faz, o cartunista faz? Ele coloca na cabeça do personagem aquele negocinho assim, que quer dizer que o personagem está chateado. Aí, às vezes, o personagem está falando alguma palavra feia, ele não vai escrever aquela palavra feia nunca. Você vai compreender que o personagem está chateado a ponto de ter falado uma palavra feia, porque dentro do quadrinho ele vai colocar umas expressões estranhas, uns desenhos estranhos de caveira, de hashtag. Pronto, aquilo ali já está dizendo que o personagem se chateou muito a ponto de falar uma palavra feia, que não deveria ter acontecido. Então, no quadrinho, a gente precisa observar tudo isso. Porém, no quadrinho, se eu pegar aqui, ó, a minha revista em quadrinho, eu vou ler normalmente, ó, folheando assim. Ah, no mangá é diferente. No mangá eu começo a ler pela parte de trás da revista. Então, ao invés de eu abrir a revista e folheando aqui, lendo no mangá, eu vou lendo assim. E até os quadrinhos. Enquanto que no nosso quadrinho comum a gente vai lendo um quadrinho após o outro, no mangá também não é assim. Os quadrinhos a gente vai ler de cima para baixo, porém a gente vai ler primeiro o quadrinho deste lado aqui, o quadrinho do lado direito, para só depois ler o quadrinho do lado esquerdo. Então, os balões, as expressões, da mesma forma. Até o desenho do mangá sempre vai aparecer aquele personagem com o olho bem arredondado e grande. Então, tudo isso são coisas que na atividade de vocês hoje, vocês vão poder fazer essa comparação. Então, como a atividade de vocês vai apresentando a forma correta de ler uma revista de mangá, de ler um textinho de mangá, uma animação de mangá, é, aquele tipo de texto ali, além de ser um texto em quadrinho, além de ser uma história em quadrinho de mangá,
ele também vai ser um texto, como lá vai estar explicando como fazer a leitura, ele também vai ser um texto instrutivo. Isso também nós já estudamos em sala de aula. O texto instrucional é um texto que vai dar instrução. Ele vai lhe ensinar como fazer algo. No caso de lá da atividade de vocês, vai ensinar vocês a ler um quadrinho de mangá. O quadrinho comum não precisa, a gente já sabe. Mas o quadrinho de mangá a gente acha estranho quando pega, exatamente por isso. Porque no caso, peguei aqui o meu quadrinho de mangá, abri, gente, ao final da história não pode. Então, ele vai explicando da mesma forma, mesmo que eu tenha iniciado aqui do final. Pronto, eu iniciei da parte certa. Porém, eu preciso perceber que, como ele é em japonês, porque o japonês faz essa escrita diferenciada. Então, no quadrinho também vai ser assim, também vai ter essa característica. E aí, o fato de ser um texto, que além de ser o mangá, como eu já falei, de ser a leitura do quadrinho mangá, ele é um texto que está ali ensinando algo, aí ele é um texto instrutivo. E aí, sobre isso, a gente já sabe, o texto instrutivo é esse que eu acabei de dizer. Um texto que lhe ensina, que lhe dá instruções de como fazer algo. Posso dar exemplos de outros textos instrutivos aqui, inclusive que nós já fizemos em sala de aula. Receita de bolo, por exemplo. Ele é um texto instrutivo, porque ele vai estar lhe ensinando como fazer uma receita de bolo. Aí, então, ele vai estar lá dizendo, pegue 3 ovos, coloque 4 colheres de açúcar. Teve uma atividade aí que era, inclusive, para você fazer uma receita de bolo. E teve um dos nossos alunos que mandou a receita mais linda desse mundo, de bolo de banana. E ele explicava tudinho. Pegue 3 ovos, coloque em uma tigela, coloque 7 bananas, 4 colheres de farinha de trigo, sei lá mais quantas colheres de açúcar. Então, o texto instrutivo ele vai estar lhe ensinando a fazer algo. É como aquelas regrinhas de jogo. Você ganhou o jogo do Dia da Criança, super lindo, mas você não sabe ao certo como brincar. E no jogo vai vir um papelzinho lhe explicando. E aí vai dizendo também como é que é. Junte 2 jogadores, suponhamos que seja um jogo coletivo. Junte 2 ou mais jogadores. Abra o tabuleiro. Jogue os dados. Então, tudo isso são instruções. Lá em sala de aula, a gente costuma fazer isso sempre. Inclusive, o nosso próprio roteiro de estudo, ele é um texto instrucional, porque eu vou exatamente dizendo, primeiro passo, leia o roteiro completo. Segundo passo, escolha o livro do dia, o caderno, procure um local silencioso. Então, aquilo ali é um texto instrucional, ou seja, eu estou lhe dando instruções de como você assistir a aula, aprender e fazer a atividade e me enviar de volta. Então, o texto instrutivo é isso. Então, lá em sala de aula, a gente faz muito isso. E até vocês mesmos, quando estão brincando na hora do recreio, vocês fazem muito isso. Quando vocês vão orientar a brincadeira para o colega. A gente vai brincar de baliô. Aí tem um colega que diz, eu não sei como é. Aí você vai explicar, olha, fulano, é assim. A gente vai ficar, 7 meninos do lado de cá, 7 meninos do lado de cá. Primeiro a gente vai escolher os times. Vamos escolher os times em par ou ímpar. Aí escolheu, 7 para lá, 7 para cá. Um vai jogar a bola. Então, tudo isso você está dando instruções, está orientando a pessoa a fazer algo. Então, o texto instrucional nada mais é do que isso. Então, você vai ter um texto instrucional que é lhe ensinando a ler mangá. Mangá é um tipo de revista em quadrinhos japonesa que tem uma forma diferente de ser apresentada e de ser lida. Então, nós já sabemos como ler revista em quadrinho, comum das nossas revistas em quadrinho do Maurício de Souza, as revistinhas da Turma da Mônica, as revistinhas do Mickey, do Pateta, enfim. E que essas são bem simples, até pelo fato da gente ter o costume de ler. Então, a gente já consegue observar bem qual é a expressão do personagem, que às vezes aquele personagem parece assim. Aí você já sabe, ele tá zangado, ele se zangou. Quando o personagem tá suado, aparece aquelas gotinhas assim no rosto dele, então quer dizer que ele se cansou. Ou então o desenho dele, ele tá assim, com a linguinha para fora. Então você já percebe isso na expressão do personagem. Porque o narrador não vai falar nada, é só personagem e balão, o discurso direto, a fala dele aqui dentro. E aí o balão vai modificar, e no mangá também acontece isso. O balão do mangá ele é um pouco diferente do balão
da nossa revista comum, porém alguns são iguais. Olha, por exemplo, na revista em quadrinho, para indicar para o leitor que o personagem está falando alto, além de que a boca do personagem vai ficar bem aberta, no mangá também vai acontecer isso, também vai acontecer o seguinte, ó, o balão, eles dão essa, é como se o balão estivesse tremendo, eles dão essa, então, ó, socorro, fuja! E isso sem falar que na nossa revista em quadrinho, ó, geralmente eles colocam a palavra bem mais escurona, e uma palavra só, assim, bem grande, que é para chamar bem a atenção do leitor, como eles também costumam colocar, ó, ou aumentar as letrinhas aqui do final, no caso do socorro, poderia ter colocado mais os, que era para dar a impressão de que a pessoa realmente estava desesperada. Fuja! Poderia também ter acrescentado mais ágil no final. E acrescentam também, ó, mais sinais de pontuação do que o normal. Porque no caso, o socorro só precisaria colocar um sinal de exclamação. Só para dar a entender ao leitor de que eu realmente tive uma emoção forte naquele momento. Mas no quadrinho é comum colocar mais de um sinal. Então, esse tipo de apresentação também é comum acontecer nos quadrinhos de mangá. Então, eu acho que por hoje a gente já compreendeu bem, já se sabe o que é o texto instrucional, na verdade nós já sabíamos, só foi uma pincelada rápida. E quando você vê o seu quadrinho em mangá lá no livro, você vai perceber do que se trata. Inclusive, alguns, da mesma forma como os quadrinhos se transformam em desenhos animados, em animações, os mangás também. Um mangá que se transformou em animação, que é muito comum as crianças aqui do Brasil assistir, é o Naruto. Então, quando vocês abrirem o livro de vocês, que verem o mangá, automaticamente vocês vão associar a esses desenhos que vocês estão acostumados a ver na televisão. Porque esses desenhos, eles foram transformados, Naruto, Cavaleiros dos Zodíacos, enfim, eles vieram dos mangás, das revistinhas em quadrinhos. Então, a revistinha em quadrinho deu origem ao desenho animado. Como acontece também com o Mickey, com o Pateta, então antes deles serem desenhos animados, antes deles serem aquelas animações, eles eram revistas em quadrinho, eram os quadrinhos comuns desses que a gente lê normalmente. Então, meus amores, boa aula para vocês. Além desse vídeo, eu vou mandar mais outros 2 vídeos também falando de mangá, como eu falei para vocês poderem ver o desenho, já que eu não tinha aqui para mostrar, não consegui, infelizmente. Então, além do meu vídeo, eu vou mandar também mais 2 outros vídeos. Então, a atividade está super fácil, façam e me enviem, tá bom? Bom dia, meus amores. Um grande beijo e a gente, ó, se vê por aí. Tchau!